São 25 milhões de euros a pedida. Quanto? 25 milhões de euros a pedida. Brasil saiu o Corinthians do patrocinador. Tá um monte de gente querendo patrocinar lá. Não, mas o Pedro sair do Flamengo pra jogar em outro clube brasileiro, eu não consigo pensar como primeira opção. Claro que ele vai querer ir pra Europa, se for o caso, mas será que o Pedro quer sair? Mas outra pergunta, ele tem mercado pra Europa? Tem Corinthians. O Pedro o time europeu, o Corinthians. Ele pode ir pro Al-Hilal, que é europeu, segundo o Capelanes, né? Aí, ó. Eu tenho uma sugestão boa aqui, 25 milhões de euros. Hoje daria na cotação 25 vezes 6. Me ajuda aí, vai. 150. 150 pau. Bom dia, Capel. Certo? Eu vou te falar uma coisa. Se eu sou o Palmeiras, eu vou com força no Pedro e contrato o time do Flamengo. Mas já não tem o Vitor Roque. Já tentou e não conseguiu. Acabou de pagar já 20 milhões o Vitor Roque. Mas 25 milhões. E olha só, quanto já ganhou o Palmeiras esse Mundial? Pagou 150 lá, sei lá quanto pagou no Paulinho, pagou no Vitor Roque. Só o que arrecadou agora com a Copa do Mundo de Clubes, contrato o Pedro, irmão. Põe o Vitor Roque nas pontas uma vez que o Estevão vai embora. Olha isso. Por que estaria o Flamengo tendo essa disputa? E o Flamengo liberaria pro Palmeiras o Pedro? Mas não tem essa. O Flamengo estaria... Por que o Flamengo estaria liberando o Pedro? Qual o problema? Por quê? Não vai ser um problema clínico. Não, o Felipe não gosta de colocar ele, o estilo dele mas jogar. Mas quem falou que o Felipe vai ficar no Flamengo? Vai pra onde? Então eu não sei. Informação. Ulisses, os caras falaram pela notícia de que tá buscando um atleta com mais mobilidade na frente, isso. O Pedro, na minha opinião, é o melhor 9 do Brasil, assim. O melhor é ele se lesionou, tá voltando de lesão, demora, o doutor sabe mais que ninguém, demora. E o Pedro, desculpa, eu acho que ele não iria pro Corinthians, que é um salto, o cara tá no patamar da carreira que ir pro Corinthians ele ia cair, né, Ronaldo? Que isso? Não, é Flamengo, Corinthians. Mas, gente, eu acho que o Pedro, em primeiro lugar, depois de uma lesão tão longa, eu não imagino que ele queira sair do Flamengo. Alguma coisa, só se estiver acontecendo algo nos bastidores que ninguém saiba. Porque ele nitidamente não tá na melhor forma física, nem técnica. A gente sabe que o Pedro é um grande jogador. No jogo, mas ele fez 2 jogos só. Não é o cara que foi a primeira opção. Tava o bicho pegando, pronto pra se desclassificar diante do Bayern de Munique, não foi o Pedro escolhido. Esse é o problema. Então, tem algum problema aí, não é normal isso, Renata. Por que o Pedro não entrou contra o Bayern de Munique? Ó, antigamente era assim, o Gabigol tá num grande momento. Você lembra disso? Beleza, aí o Pedro não entrava, ou entrava às vezes com o Dorival, jogava ele e o Gabigol, o Dorival conseguia fazer. Aí, de repente, o Pedro machuca, demora pra voltar. Aí o Pedro volta, para de fazer gol, faz um ou outro gol, não naquela sequência que ele vinha como grande jogador que ele foi se destacando. Agora o Flamengo abrindo mão do Pedro, não é normal. Algum problema tem. O Dudu se lesionou, não voltou o mesmo Dudu e do Palmeiras ele liberou. Porque não encaixava na maneira de jogar. O Dudu tem 100 anos. Não, independente de ter 100 anos. A questão é o seguinte. O Pedro não. É muito importante isso. Talvez a maneira na qual o Felipe Luiz gosta de armar o time não encaixa. Só uma perguntinha. No elenco do Flamengo hoje, claro, teria que contratar. Se ele liberar o Pedro, vai contratar, obviamente. Mas hoje não tem ninguém com as características. O Juninho não dá pra comparar. É uma reserva muito distante do Pedro. O Renato Henrique tem jogado de falso 9. Que não é a dele, necessariamente. Ele quebra um ótimo galho ali, eu diria. E um detalhe importante, né? Se você tem um jogador que não joga na característica do teu time, em algum momento teu time vai ser marcado por jogar naquela característica. Aí você o utiliza pra mudar a maneira do teu time jogar, pra complicar a vida do adversário. Então isso aí se torna um coringa no teu time. Eu acho que não é... Não, Renata, não é normal isso. Se isso vier e tiver fundamento que o Flamengo tá para liberar o Pedro, não é normal. Tem algum problema. Mas liberar por 25 milhões de euros. Que liberar é esse por 25 milhões de euros também? De graça. Você libera o cara... Não, é que se chegar uma proposta e ela for exatamente nesse valor, ou próximo a isso, eles liberariam. Com qualquer jogador é assim. Chegar uma proposta de 30 milhões de euros pra Arrascaeta, não vai liberar? Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká. Se eu sou o Corinthians, eu mando o Kaká e o Félix Torres pra lá e traz o cara. É verdade. Bem lembrado, Marco Aurélio. Desculpe, vamos falar de Flamengo agora. Que a notícia não é agradável para o torcedor do Flamengo. O Gerson, confirmado, vai embora, rumo ao Zenit. O Zenit depositou lá a quantia. Quem mandou baixar a multa também? É muita grana, hein? 25 milhõezinhos de euros. É dinheiro pra dedéu, hein? Tá bom? Quanto dá isso em real? 160 milhões de reais. É grana, hein? Isso é uma fortalecida no cofre rubro-negro, mas pro time não é bom, né? A multa foi baixada, né? O valor baixou na última renovação do Gerson, foi o que possibilitou. E o Flamengo queria que pagasse à vista, o Zenit pagou, então não há o que fazer. E assim, a perda de um jogador como o Gerson, saiu do elenco, nunca será um bom negócio. Não é. Você pode avaliar pelo ponto de vista financeiro, pela idade do Gerson,
Mas é isso, você perde o capitão do time, perde a liderança, perde um jogador que faz 2, 3 funções, que é coringa, que é símbolo de uma era vitoriosa do Flamengo, que tem conexão com o torcedor. Ou de duas. Então é uma duas eras vitoriosas. É uma perda irreparável do Flamengo, isso daí não tenho dúvida. Agora, do ponto de vista do que o Gerson significou para o Flamengo e tudo que ele entregou, esportivamente, muito bem pago, todos os títulos que ele ganhou, tanto na primeira quanto na segunda passagem, tudo que ele agregou tecnicamente para a equipe. E financeiramente, o Flamengo comprou o Gerson 2 vezes e o vende agora pela segunda vez. Nas duas, o Flamengo teve lucro e um lucro muito importante nas negociações. Então, financeiramente, o Flamengo também ganhou com o Gerson. E esse cara resolve sair por uma proposta de trabalho que ele julgou melhor, e aí eu nem avalio se essa é a melhor decisão para a carreira dele, mas ele entendeu que era o melhor. Dá para crucificar ou criticar esse cara que deu retorno esportivo e financeiro e até acima das expectativas? Eu não vejo uma maneira de vilanizar o Gerson por isso. Para mim, o torcedor do Flamengo, antes do Mundial, tentou forçar a barra com isso. Alguns torcedores, acho que parte da torcida entendeu essa decisão do Gerson, embora frustrada. Mas o Gerson sai do Flamengo pela porta da frente, gerando compensação ao clube, como um dos maiores ídolos da história. E até o último minuto, o Gerson representou e vestiu a camisa, dando sangue, dando suor, sem negociar em nada isso. Golaço em cima do Neuer. O Gerson, no Mundial, bem, né? Foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo. E esse Mundial serviu para redimir o Gerson também. Seria injusto para ele sair como a gente viu aquela imagem, ele sendo vaiado na entrada de campo. Isso não é a fotografia do que foi o Gerson no Flamengo. Então, essa saída por uma decisão do jogador não deveria manchar tudo que ele construiu e tudo que ele entregou para o Flamengo. E, mais uma vez, uma saída do Gerson que dá um lucro expressivo para o clube e que, se fosse o jogador saindo em fim de contrato, o clube não vai ser compensado. Isso sim é sair pela porta dos fundos. Dessa maneira como o Gerson saiu, você pode criticar a condução do pai dele, algumas falas ali que desnecessárias, tornando público desentendimentos com a diretoria, mas a postura do jogador foi de sempre respeitar o clube e a instituição, e por isso eu vejo que o Gerson sai como um ídolo histórico que vai ter portas abertas para voltar no futuro. Acho que quantia, repete só a quantia. 160 milhões de reais, 25 milhões de euros. Então, para um jogador que já está quase batendo 30 anos, sair gerando essa compensação, não dá para dizer que o clube ficou no prejuízo. Repito. 160 milhões, se você de reais. Com a metade disso, dá para você ir atrás de um bom reforço, hein? Mas qual reforço? Mesmo que seja por substituir o Gerson. 160 milhões de reais. Vai substituir e fazer 2, 3 funções como o Gerson faz, ser líder como o Gerson. Não, o conhecimento que ele tem do clube, né? Dividir em 2 contratações. Entrosamento. É isso, é pensar, mudar o jeito de jogar, não tem um jeito só de jogar, nem todo outro time tem Gerson, só o Flamengo tinha Gerson, tem que pensar com uma outra cabeça. Agora eu concordo com o Breler, ele sai literalmente sem dever nada a ninguém. Sem dever em termos técnicos, sem dever em termos financeiros. O que pegou é essa fofocaiada envolvendo o pai, envolvendo o mal-estar, que já vem de antes, né? Ele sai, na verdade, principalmente o pai acha que ele não foi valorizado anteriormente. Então, na primeira oportunidade que apareceu, e que é uma oportunidade discutível em termos profissionais, ele tem todo o direito de fazer essa opção, mas que é discutível, é torcer para manter o alto nível que o garanta na seleção, né? Porque para a seleção brasileira, o Gerson, ele tem se mostrado uma alternativa bem interessante, né? Sim. Nesse setor ali de meio de campo. Então, é torcer para que, de fato, ele não caia o nível. Exato. Ele não suma. Saia do radar. Acho que esse é o grande... Ele deve ter calculado isso, né? Deve ter calculado esse risco, avaliado, botado na balança. Mas para o futebol brasileiro em si... É ruim. Mas é isso. Esse risco é ruim. É uma decisão, prof, que no fim das contas pode prejudicar só o Gerson. O Flamengo, não. O Flamengo não foi lesado em nada. De novo,
falar, nossa, o Flamengo fez um bom negócio com essa venda, entre aspas, do Gerson, porque não foi uma venda, né? O Zenit pagou a multa. Não é um bom negócio, mas a partir do momento em que o jogador toma essa decisão, o clube tinha a multa ali garantindo, o clube concordou com essa multa, então é do jogo. Isso acontece, um jogador aceitar uma proposta de trabalho é normal. E, de novo, que bom que o Gerson jogou muita bola no Mundial e que a torcida vai sair com essa última impressão dele. Porque seria muito injusto o Gerson sair achincalhado, sair como vilão, porque não... O torcedor rubro-negro tem de preservar tudo que o Gerson significa para o clube e ainda mais por ter sido um profissional, repito, sempre honrou camisa, até o último minuto, nunca desrespeitou a instituição. Para mim foi muito exagerada essa reação de vilanizá-lo como foi antes do Mundial. Última impressão, golaço contra o Bayern, que é mais o quê? E um bom jogo dele. Um bom jogo, a dinâmica dele não foi alterada, mesmo nesses momentos de pressão de parte da torcida, isso não refletiu, não respingou no futebol dele, né? Eu só acho uma pena porque ele deixa realmente... Você falou, pode prejudicar só o Gerson, talvez prejudique o futebol brasileiro, a seleção brasileira. A gente está privado de um jogador fantástico, um jogador único no futebol brasileiro. Por isso que em termos de reposição, não há. Por mais dinheiro que você tenha, você não encontra um outro Gerson. Mas vai ter que ir atrás de reforços. Vai ter que ir atrás com uma outra cabeça. Eu acho que é o que a Mari falou, 2 reforços que complementem o que era o Gerson, mudar o jeito de jogar, não é o único jeito de se jogar. Então é por aí. Não pode entrar numas de querer um novo Gerson, que isso pode até prejudicar quem vem.